te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus, o nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, no versículo 26 a 33. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: não tenha medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado e nada que há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenha medo daquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valei muito mais do que os pardais. Portanto, todo aquele que se declara a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do Pai, que estais no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o 12º domingo do tempo comum. No domingo passado, nós vivemos a escolha de Jesus. Jesus escolheu os 12 apóstolos. Eles foram escolhidos porque caminhavam com Jesus, estavam no discipulado, aprendendo com Jesus. E aí eles, depois de ter feito aquela experiência com Jesus e qual era o seu projeto, e esse projeto encantou, porque todo mundo que vive uma fé em Jesus Cristo vai conseguir entender o plano dele e aquilo que realmente ele quer realizar na vida do ser humano, que é tirar a vida, o ser humano dessa condição humana e finita para uma condição divina e imortal, infinita. Entendendo bem isso, então ele escolheu esses homens e de todo tipo, né, de pessoas como somos naturais, né, cada um com sua realidade, seu jeito de ser gente, com suas capacidades e imperfeições, mas ele escolheu
ensinou, né, para ter capacidade, e ele ungiu e enviou. Enviou, e hoje aqui ele está colocando como devemos viver então essa dimensão de grandes desafios que é o anúncio do reino de Deus. E aqui então ele coloca, na liturgia de hoje ela apresenta um grande profeta que é Jeremias. Jeremias foi talvez um dos homens que mais passou por provação, e isso já aconteceu há 600 anos de Jesus Cristo. E Jeremias, ele proclamava as verdades de Deus para aquele povo, e aquele povo não entendia, porque eles tinham um pensamento contrário àquilo que era pensamento de Deus. Por isso perseguia Jeremias, sofreu muitas consequências, e o que aconteceu? Não obedecendo a fala de Deus através da boca de Jeremias, eles chegaram a uma situação de destruição de Jerusalém, onde eles depois ficaram 70 anos escravos babilônicos. E assim também, então, no Evangelho vem falando, né, desse Deus que deu a vida por nós. O mesmo que aconteceu com Jesus, o mesmo que ia acontecer com Jesus, também aconteceria com aqueles que seguem. Por quê? Porque, na verdade, eles vão falar, aquele que anuncia as verdades de Deus, anuncia aquilo que está errado é o contrário. Se você denuncia alguma coisa, quer dizer, aquele que é denunciado porque vive de uma forma errada, ele vai criar resistência e perseguição. Olhando para a vida humana, né? Se nós olhar pelo tempo que nós passamos, olha como nós somos. O tempo que nós passamos aí alguns anos atrás, que ainda refletem ainda na nossa sociedade, a questão da pandemia, as pessoas ficaram com medo de morrer. Nós ficamos dentro de casa, preso. Por quê? Porque nós corríamos risco de vida, porque a contaminação do Covid era uma coisa absurda, e aí a ciência ainda despreparada para poder estar fazendo algo que pudesse ser benéfico para essa situação. Então nós ficamos presos dentro de casa com medo de morrer. Mas se nós olhar então para esse medo, porque a palavra de Deus fala hoje, não tenha medo. Quer dizer, o medo é diferente. Muitas vezes a gente tem medo, acha que a gente está se protegendo. O medo não é proteção. A proteção é cuidado. Nós precisamos ter cuidado. O medo nos paralisa. Então, muitas vezes nós temos medos de falar as coisas, de anunciar o reino de Deus. Por quê? Porque aqueles que vivem errado vai ser contrário. Hoje, por exemplo, nós temos um desequilíbrio sexual. Se você for falar desse desequilíbrio sexual, quer dizer, qual o sentido do evangelizador? De levar aqueles que vivem uma vida errada, que possa viver certo, porque essa vida errada, ela pode matar a alma. E o que Jesus hoje fala aqui, que as perseguições que virão àqueles que falam do reino, que é as verdades de Deus, que muitas vezes é contrário, ou na maioria das vezes é contrário às verdades do mundo, ou às inverdades do mundo, que querem que sejam verdades. E aí então o que acontece? Muitas vezes silencia por medo. E Jesus fala no Evangelho que a gente não precisa ter esse medo. A gente tem que ter medo não do corpo, porque a vida no corpo nós podemos perder e vamos perder, de uma forma ou de outra. Então o medo que nós temos que ter não é medo, é temor. Nós temos que ter temor a Deus, porque aqueles que destroem o corpo, eles podem destruir o corpo. Como a gente vê tanta violência nesse mundo, mas não pode destruir a alma. A alma é uma escolha nossa. E por isso, então, quer dizer, se nós desejamos que a nossa alma, ela um dia se encontra com Deus, nós precisamos contribuir, mesmo correndo o risco de perder o corpo, né? A vida do corpo. Né? Nós precisamos
evangelizar, mesmo num mundo onde as contrariedades são muito grandes. Porque a mesma forma que aconteceu com Jesus, quem que anunciou o reino com mais propriedade? Quem que falou do reino de Deus com mais segurança e amor? Quem que trouxe mais o céu para a humanidade a não ser Jesus Cristo? E o que aconteceu? Ele foi pregado numa cruz. E todos aqueles que olharam para Jesus crucificado, viu então que ali tinha um fracassado. E na verdade ali não estava um fracassado, ali estava um Deus vencedor e ressuscitado. Então, que nós não tenhamos medo do corpo, de perder a vida do corpo, porque nós não podemos perder a vida da alma e nem deixar que as pessoas se percam. Por isso, nós temos que anunciar, mesmo que isso nos custa muito, porque é esse o convite de Deus para a nossa vida, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Ele cuida até dos pardais. Aqui fala dos pardais que é vendido por alguns centavos, né? E se nós olhar hoje na sociedade, ninguém quer nem de graça pardal, né? Mas Deus cuida dele. Deus tem amor por toda a sua criação. Ele imagina, ele sabe até o tanto de fio de cabelo que nós temos na cabeça. Então nós temos um Deus que cuida, que nos ama e que nos garante que essa vida que nós doamos ela é por um objetivo, é por uma finalidade, é para que um dia nós possamos estar junto com Jesus no reino da glória, que é o sentido de toda a nossa vida. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.